para aquilo que eu entendo por intelectual, não considero essa gente como intelectuais, nem são analistas. São profissionais que vendem a sua capacidade de argumentação, não é? A favor de uma agenda pré-estabelecida, não é? E note uma coisa, que a maior parte dessa gente que vai fazer esse tipo de debate sobre determinados temas políticos, não é? Acabam por ser depois recompensados, recebendo uma tarefa dentro do xadrez da governação, e os outros ficam à espera, portanto estão na linha, são, digamos, uma espécie de proletários, não é? Que estão vendo a sua força de trabalho, que é o pensar, não é? A favor de uma agenda que depois vão ter essa compensação. Não considero que sejam realmente intelectuais. Infelizmente, isso empobrece o debate de ideias no nosso país, porque sempre que alguém se levanta neste país e põe o dedo na ferida, vem logo 1000 vozes a perguntar de que lado é que esta pessoa está, porque vê-se sempre no nosso país temos o preto e branco, não há cromatizado aqui, quer dizer, não há pluralidade de pensamento, quer dizer, nós não podemos ser ao mesmo tempo de cores diferentes e podermos trabalhar sobre a mesma agenda. Ainda ontem eu estava a trocar impressões com os jovens, porque estão a aparecer alguns jovens, mesmo na política, que me parecem com algum brilhantismo. Então eu dei como exemplo, tomem como peças de um triângulo dos 3 principais partidos, jovens que podem acrescentar alguma coisa à própria agenda política. Esse jovem ministro dos desportos, da juventude e do desporto, o Alberto Nkutumula, ponham num vértice do triângulo. Ponham o jovem edil de Climano, Manuel de Araújo, noutro vértice. E ponham a jovem Ivone Soares noutro vértice. São de partidos diferentes, os mais velhos degladiam-se entre eles, mas estes jovens podem trazer alguma coisa, não é, de novo, porque nota-se neles alguma largura de pensamento. Pode ser que esses, quando estiverem no topo da governação, não tenham que comprar os serviços de aqueles que estão a vender a sua intelectualidade para a agenda política. O presidente Nyusi é um paradigma de esperança, não é? E tudo quanto seja um paradigma de esperança galvaniza as pessoas. Naturalmente que ele neste momento está espartilhado por várias forças que o puxam de um lado e do outro, etc. Não é? Mas está por detrás dele o discurso que ele produziu e pronunciou na investidura, que serve, digamos assim, de pano de fundo, e alguns passos que ele dá em direção àquilo que as pessoas acham que é uma grande esperança, não é? Mas ao mesmo tempo também dá 2 passos atrás. Portanto, as pessoas estão muito expectantes em relação ao que ele possa fazer. Ele está no estado de graça neste momento, portanto, estar no estado de graça significa que você tem X tempo em que toda a gente acredita e espera que você faça boas coisas. E naturalmente que o facto de ele ser jovem, não estar aparentemente comprometido com velhos paradigmas de compromissos, não é? Parte do governo que ele formou, não todo, mas parte do governo que ele formou dá-nos esses sinais que não tem esses compromissos, nomeadamente de equilíbrios regionais, equilíbrios partidários e não sei quantos partes, mas ainda há algumas nuances que mostram que ainda teve que seguir isto. Mas, por outro lado, os passos que ele dá muitas vezes em que depois vem uma maré, uma contra-maré. Posso dar um exemplo concreto. Ele encontrou-se com o líder da Renam, não é?
e deu sinais que o assunto pode ser tratado dentro das regras constitucionais. E convenceu o líder da Renamo a colocar o assunto na Assembleia da República. Ontem aparece um líder partidário da Frelimo a dizer que esses que andam a pensar não sei quantos têm que ser denunciados porque dividem o nosso país e não sei quantos. Nós estamos neste momento a tentar perceber que esta atitude do Presidente da República não está a dizer que vamos dividir o país. Né? Pode ser um discurso induzido pelo discurso do Presidente da Renamo, mas o que o Presidente da República nos está a tentar dizer é que vamos começar a debater sobre questões de descentralização. É isto. E isto, eu penso que nós temos direito de discutir o problema de descentralização. Como é que vai ser feito? A gente não sabe. A unidade nacional é um pressuposto inviolável. Todos nós queremos ser moçambicanos. Mas a questão da desconcentração e descentralização pode ser debatido. E o que o Presidente da República fez foi isso. Permitir que se abrisse o debate não só na Assembleia, mas nós próprios, as universidades, devemos poder discutir esta questão sem ter medo do que quer que seja. Nós estamos a propor repúblicas autónomas, não é nada disso. Mas vamos falar de descentralização, por que não? A oposição não está só entre o pensamento do Presidente da República e o líder da Renamo. Muita gente dentro do próprio partido do Presidente da República se opõe a que este problema seja discutido. Portanto, é mais grave, a situação é mais grave, traz essa clivagem, não é? Porque há questões que são consideradas tabu do ponto de vista ideológico, que não são tabus nenhuns. Repara uma coisa, quando o líder da Renamo foi para a parte incerta, começou a discutir o problema de paridade nos órgãos eleitorais, também era um assunto tabu. Como é que nós acabamos? Criando a paridade nos órgãos eleitorais. Também era tabu pensar-se como é que ele podia ser recenseado se estava na parte incerta. Recenseou-se. Então, é preciso romper os tabus, abrir o debate político de tal forma que a gente possa discutir as coisas sem pensar que aquilo que se está a discutir vai ser assim mesmo como as pessoas estão a discutir. O Presidente da Renamo começou por falar em governo de gestão. O que ele estava a tentar dizer era acomodação. Acomodar os seus homens, acomodar. Não no governo central, podia ser. Não foi entendido. Então passou para a segunda fase, exigiu mais, agora quer República Autónoma. Agora, naturalmente, está a recuar, quer dizer, não é a República Autónoma, mas vamos falar de grandes autarquias. Então, são várias ideias, por que não se pode discutir isso? Vamos discutir. Agora, os órgãos, aí está, o Presidente tem razão, o Presidente Nunes, quando diz, estas coisas depois têm que ser decididas dentro da ordem constitucional. Depois eles vão discutir e vão tomar decisões. Agora, não é proibido debater. Agora, se um líder político diz assim, não, é preciso denunciar, o povo tem que estar vigilante, é preciso denunciar as pessoas que andam a pregoar a divisão deste país. Acho que estamos a voltar de novo ao Estado policial. E isto é sintomático, a lentidão com que as coisas estão a ser discutidas na Assembleia, no Centro de Conferências Joaquim Chissano, é uma forma de institucionalizar um fórum de poder paralelo em relação aos órgãos do poder existentes. Eu sou completamente contra a lentidão com que se está, neste momento, a proceder à discussão dos assuntos na Joaquim Chissano. Não há razões nenhumas para continuar
as coisas fundamentais foram, de facto, discutidas e a lei eleitoral foi discutida e levou-nos às eleições de 15 de outubro. A cessação de hostilidades militares levou-nos à assinatura da cessação de hostilidades em 5 de setembro do ano passado. Neste ano, a questão da despartidarização da administração pública é um assunto que diz respeito a toda a sociedade, não é mentira nenhuma que, de facto, durante os anos todos, o relatório do MARP diz isso, não é? Que, de facto, é preciso acabar com a presença do partido no aparelho do Estado e, portanto, não é um problema da Renamo, é um problema da sociedade, assim como a questão económica, as questões económicas, isso devem ser discutidas num fórum mais alargado. Portanto, não há nenhuma razão de continuação do diálogo como está. Eu acho que o Presidente da República deverá encontrar um outro figurino. Deve continuar com o diálogo político, mas um diálogo político que produza ideias que depois possam ser incorporados nos órgãos de governação e não que produza ideias que devem ser chancelados por uma espécie de conservatória, de um cartório que é a Assembleia da República. Isso não concordo. Daí penso que a Renamo interessa-lhe mais esse figurino do que o próprio governo. Não é? A Renamo interessa-lhe prolongar o diálogo político na Joaquim Chissano porque continua a ser o protagonista. Não é? E ao passo que se diluir para toda a sociedade, a Renamo perde o peso específico. Não é? E não lhe interessa.